Praticando a presença. Guia para despertar a consciência do poder de Deus na vida diária. Joel Salum Goldsmith. Editora Martin Claret. Deus, o único poder. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44:6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Ao longo de todos os tempos, as Escrituras revelam que Deus é o único poder. Mas quem aceita isso literalmente? A maioria dos religiosos ensina que existem dois poderes: o poder de Deus, que é bom e abençoa, e o poder do diabo, que é mau e amaldiçoa. Até mesmo na Bíblia existem relatos desses dois poderes. Deus está sempre lutando contra o diabo pelo controle da alma do homem. Também há relatos de pessoas lutando uma com as outras. E a pergunta sempre é: quem ganhará? Hoje a história se repete. Acidentes, desastres e doenças são explicados com base em dois poderes, ou tornando Deus responsável por esses males. Como ele pode ser responsabilizado por qualquer mal à luz da mensagem e missão do Mestre, que foi a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos, a alimentação dos famintos e a superação de todo tipo de desastre? O Mestre disse: Eu não vim para destruir, mas para trazer plenitude. Então, nenhuma dessas coisas pode ser a vontade do Pai, pois na presença de Deus não há nenhum mal. Se Deus tolera o pecado, a doença, a morte que estamos experimentando, que chance temos nós de superá-los ou de sobreviver? Se Deus permite esses males, ou se Ele é um Pai humano querendo nos ensinar uma lição, como podemos aprender e voltar para a casa do Pai? Desde o início de nosso estudo espiritual, aprendemos que Deus é o único poder, é o Todo-Poderoso. E não só isso, é o poder de todo o bem. É possível, então, para um poder do bem, criar, permitir ou tolerar maldades? No caminho infinito obtemos a cura espiritual e para isso precisamos de um princípio exato. Não pode haver nenhum desvio, assim como não há desvio nos princípios da matemática ou da música. O princípio de cura espiritual é que Deus é amor, é vida. Nele não existe treva alguma. Ele é puro demais para enxergar iniquidades. Mas se somos levados a acreditar que Deus conhece, permite, tolera a doença, ou está nos testando ou punindo através dela, perdemos toda a possibilidade de sermos curados. Não temos como negar que no mundo há pecado, doença, morte, carência, limitação e guerras. Isso significa que Deus permite essas coisas? Não. Da mesma forma, os princípios da matemática e da música não são afetados se cometemos algum erro de cálculo ou cantamos fora de tom. De acordo com o Gênesis, Deus viu tudo o que havia feito e viu que tudo era muito bom. Portanto, se o diabo existe, Deus o fez. E até mesmo ele deve ser bom. É o conceito de que o diabo é mau e Deus é bom que nos separa física,
mental, financeira e moralmente da harmonia. Não há nenhum mistério no mal. O ensinamento do Mestre é muito claro nesse ponto. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e murchará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 6, 7. Se não deixamos a palavra habitar em nós, não podemos nos surpreender com o que nos acontece e nem temos o direito de culpar Deus. Assim, se não estamos manifestando saúde, harmonia, riqueza, que são nossos bens espirituais por direito inato, é porque não estamos cumprindo os termos do acordo. Isto é, se habitarmos no lugar secreto do Altíssimo, nenhum mal irá se aproximar da nossa morada. Esse é o princípio. Será que estamos realmente habitando no esconderijo do Altíssimo? Meditamos por 5 minutos de manhã e lemos um livro por 15 minutos à noite e achamos que estamos habitando na palavra e no esconderijo do Altíssimo. Isso não é suficiente. Devemos ler e estudar, meditar e refletir, horas e horas, todos os dias, até estarmos vivendo continuamente na presença do Senhor, ao lado de quem não há outro. Aceitemos em nossa consciência que Deus é infinito, que Ele é o único poder e que além dele não há nenhum outro poder. No capítulo 43 de Isaías, podemos ler: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Isaías 43, 2, 4. Se quando éramos crianças tivessem nos ensinado esta verdade, não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, sentiríamos medo? Imagine o estado de consciência em que viveríamos se tivéssemos aprendido, ao longo de nossa infância, que Deus nos ama e não permite que nenhum mal nos atinja. Assim teríamos Deus na consciência, como o único poder. Nunca o temeríamos e nada nos faltaria. Agora escuta, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o solo sequioso, falarei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre teus rebentos. Isaías 44, 1, 3. Quando jovens, nos ensinaram a confiar apenas em nossos pais. Mas em Isaías aprendemos que Deus te formou desde o ventre materno. Somos filhos protegidos de Deus desde o ventre. E Ele, e somente Ele, nos supre e nos apoia em nossas atividades. Aprendemos que só Deus é o único poder em nossas vidas, por todo sempre. É fácil imaginar o que teria acontecido com o diabo. Jamais haveria o medo do mal ou da punição.
teríamos encontrado somente o amor de Deus e nunca o temor a Deus. Nunca acreditaríamos que Ele pudesse nos virar as costas. Conhecer a Deus e amá-lo, e isso só é possível quando entendemos a sua natureza. Conhecer a Deus é amá-lo. Nem mesmo o amor do marido, da esposa ou do filho poderia ser maior do que nosso amor por Ele, no coração e na alma. Torna-se um ser vivo que não deve ser temido, mas reverenciado, amado, bem-vindo em todos os momentos de cada dia e não apenas por uma hora no domingo. Não há um momento no qual não possamos conscientemente mantê-lo vivo em nossos corações pela lembrança de quem Ele é. Deus é a inteligência e o amor do universo. O Espírito onipresente que o criou, o mantém e o sustenta. Deus é a fonte da beleza das árvores, flores e frutas, a essência dos vegetais e minerais, do ouro, da prata, dos diamantes e das pérolas no mar. Deus preenche o mar com peixes e o ar com pássaros. Deus está dentro de mim. Onde eu estou, Deus está. E o seu amor me envolve sempre. Deus é a fonte do meu ser. Ele é a fonte do meu suprimento e dos alimentos da minha mesa. Deus é aquele que me dá o trabalho e a força para realizá-lo. Ele cumprirá o que me concerne. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo, maior do que qualquer problema. Há apenas um poder, e Deus é esse poder. Não há poder no efeito, e não há poder separado de Deus, pois Ele é a vida de todo o ser. Essa verdade, conhecida por todos os povos, existe desde sempre. No texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita, traduzido por Sir Edwin Arnold, lemos o belo poema épico, A Canção Celestial. Eu digo a ti, armas não ferem a vida, a chama não a queima, águas não a inundam, nem os ventos a fazem secar. Impenetrável, inexplicável, inatingível, ilesa, intocada, imortal, toda presente, estável, segura, invisível, inefável, pela palavra, e pensamento não planejado, tudo em si mesma, assim é a alma declarada. Novamente vemos que há uma vida e Deus é essa vida. Só há um poder e Deus é esse poder. Uma consciência preenchida com a percepção de Deus como o único poder não tem nada a temer. A maioria dos ensinamentos religiosos não nos transmitiu a verdade de que Deus é onipotente na terra e no céu. Mas, finalmente, chegará o dia em que todo joelho se dobrará à verdade de que existe um único poder. Todos os ensinamentos metafísicos se originam na revelação de Deus como um só. Mas o que aconteceu com esses ensinamentos? Perdeu-se em diabólicas mentes mortais. Seguidores dos ensinamentos ortodoxos temem o diabo, e aqueles que seguem os ensinamentos modernos mais recentes temem a mente mortal. Interpretações erradas e ignorantes da verdade nos levam a crer em dois poderes. Mas a verdade é uma só. Deus é o único poder. Cada um de nós, em algum grau de nossa experiência humana, aceitou dois poderes. Deus e um poder separado dele. Um poder que às vezes nos recompensa e outras vezes nos castiga.
Um poder que às vezes está disponível e outras vezes não. E agora estamos pagando o preço por aceitá-los. Temos que nos elevar a uma dimensão superior de vida para ver que não há poder em nenhum efeito. Todo poder está na causa que produz o efeito. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos os vossos, diz o Senhor. Porque assim como o céu domina a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Isaías 55, 8, 9. Se não ficarmos espiritualmente alertas, aceitaremos qualquer tipo de falso ensinamento, quando imposto a nós com frequência e força suficientes. Através do hipnotismo em massa dos meios de comunicação, todos temos sido vítimas de propaganda de um tipo ou de outro, mas nada disso poderia nos atingir se aceitássemos o ensinamento de que Deus, o invisível infinito, é o único poder. Na frenética e moderna corrida pela supremacia em armamentos e poder material, torna-se necessário parar e perguntar: onde tudo isso vai dar? Poder só tem a ver com superioridade e grandeza? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Crônicas 20:15. Sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Crônicas 32, 7, 8. Aqueles que se ocupam apenas com o material possuem apenas o braço de carne, mas os que reconhecem Deus como o único poder vivem sem medo, sem nenhuma preocupação com o poder externo, por maior que seja. Quer se trate de uma febre alta, de pobreza extrema ou de uma bomba de hidrogênio, tudo é apenas o braço de carne. Nós, por outro lado, temos o que é invisível e não pode ser tocado, pois nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Assim como Davi enfrentou Golias armado com fé em Deus, também nós podemos superar qualquer desarmonia se reconhecermos o único poder. No sentido material da vida, a palavra proteção tem a conotação de defesa ou armadura, um esconderijo contra o inimigo ou perigo. Sugere segurança contra qualquer atividade, presença ou poder destrutivo que possa existir. Proteção, nas ciências mentais, implica algum pensamento, ideia ou oração que pode nos livrar de qualquer mal. No momento em que começamos a entender Deus como compreendemos que em todo este mundo, os que habitam no esconderijo do Altíssimo não têm nada a temer. Constataremos isso quando habitarmos na palavra onipresença e percebermos que na presença de todo o bem estaremos em perfeita e divina harmonia, uma harmonia que penetra e permeia a consciência como o único bem. Vamos refletir e meditar sobre essa ideia. A revelação e a certeza nascem de dentro de nós, afirmando que só há um e, devido à natureza desse não há nenhuma influência externa para o bem ou para o mal. Em nossos períodos de comunhão, sentimos a infinidade da presença de Deus. Não há outro poder, não há outra presença, não há influência destrutiva ou prejudicial em qualquer pessoa, lugar ou coisa. Não há mal em nenhuma condição. Deus é um só e não pode haver mal apartado do
O Mestre nos disse: o que contamina o homem não é o que entra em sua boca, mas o que dela sai. Isso é o que contamina. Aceitamos a crença universal de que há o poder e a presença de Deus e uma atividade à parte dele. Aceitamos a crença de que alguém ou alguma coisa fora do nosso próprio ser possa ser o mal em nossa experiência. A aceitação dessa crença, quase universal, causa a maioria de nossas discórdias e desarmonias. Quando nos voltamos conscientemente, dia após dia, à percepção real de Deus como um ser infinito, se manifestando e se expressando como um ser individual, entendemos definitivamente que todo o poder flui de nós e através de nós, como bênçãos para o mundo. Nenhum poder age sobre nós fora de nosso próprio ser. Ou seja, nada externo age sobre nós para o bem ou para o mal. Assim como aprendemos que as estrelas, criações de Deus, nos céus, não podem agir sobre nós. Aprendemos também que as condições do tempo, do clima, da infecção, do contágio ou do acidente não prejudicam os que compreendem a natureza de Deus e a natureza do ser individual. Estamos constantemente sendo lembrados de que devemos nos tornar cada vez mais conscientes da natureza de Deus, da natureza da oração e da natureza do ser individual, para que nos consideremos filhos de Deus, de quem verdadeiramente se diz: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Devemos pensar seriamente nesse assunto de proteção, pois a cada dia somos confrontados com ameaças ou perigos iminentes. Alguém, algum lugar ou alguma coisa sempre aparece como uma força destrutiva da qual Deus pode nos salvar. A plenitude de Deus impede a existência de qualquer influência destrutiva no céu, na terra ou no inferno. Portanto, não vamos cometer o erro de pensar em Deus como o poder capaz de nos salvar de uma pessoa ou influência destrutiva. Nem nos enganemos achando que a prática da presença de Deus é mais um recurso para usá-lo, ao pedir-lhe que interfira em nossa experiência a fim de superarmos a discórdia, o mal, o pecado e a doença. A finalidade é trazer à consciência individual a certeza de Deus como sendo um ser infinito, individual, presença e todo poder. A crença universal em dois poderes, o bem e o mal, vai continuar a atuar em nossa experiência até que nós, individualmente, a rejeitemos. Hoje em dia, proteção é a percepção de que Deus, sendo tudo, exclui a possibilidade de qualquer fonte de mal existente no mundo ou atuando na experiência individual. O nosso trabalho ou as nossas orações, pedindo proteção, devem constituir na percepção de que nada existiu, existe ou existirá em qualquer lugar, em qualquer momento, em nossa experiência do passado, presente ou futuro, que seja de natureza destrutiva. Através de estudos e meditações, contatamos Deus dentro de nós e recebemos a garantia divina. Eis que estou contigo todos os dias. A garantia contínua da única presença, do único poder, do único ser, da única vida, da única lei em que não existem poderes do mal ou forças destrutivas. É nessa consciência de unidade que encontramos nossa paz. Nas meditações diárias, devemos nos concentrar na questão da proteção por 1 mês ou 2, sem falar nada para ninguém, nem discutir o assunto, mantendo-o secreto até atingirmos um lugar na consciência onde sintamos que Deus é o único. O segredo da proteção não está em buscar a Deus para nos salvar de algum perigo, mas, sim, na compreensão de que a proteção, segurança e paz dependem da nossa lembrança e percepção da verdade de Deus como um. O mundo está em busca de paz, de proteção e de segurança vindas de fora. Porém, paz, proteção e segurança só serão encontradas em nossa percepção individual de Deus como um.
um único ser, uma única presença, em um único poder. Não há como revelar ao mundo paz, proteção ou segurança, mas nós mesmos podemos encontrá-las e mostrar ao mundo através de nossa experiência, que encontramos um caminho maior do que a crença supersticiosa em algum poder do bem que milagrosamente nos salvará de qualquer poder do mal. Não podemos dizer ao mundo que não há perigo, influências ou poderes externos, mas a nossa compreensão da verdade pode tornar tão evidentes a harmonia, a plenitude e a perfeição de nossas vidas, que os outros também vão querer buscá-la. Com base no ensinamento de dois poderes, surgem filosofias que fazem os homens discordarem entre si. Não há maneira de resolver as diferenças, porque as pessoas que acreditam em dois poderes partem de uma premissa errada. Acreditam que o bem e o mal estão sempre lutando, e que luta. Mas o que acontece quando os homens abandonam a crença em dois poderes e descansam na consciência do Cristo? Começam a entender o que o Mestre quis dizer com: tu não podereis ter nenhum poder contra mim, se não te fosse dado do alto. Os místicos do mundo, Krishna na Índia, Lao Tse na China, Jesus de Nazaré ou João de Patmos, revelaram-nos que Deus é um. Os místicos hebraicos também conhecem essa verdade quando ensinaram: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em todas as Escrituras encontramos repetidamente as garantias do amor de Deus para seus filhos. Não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, os formei e também os fiz. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi para que o saibas, e me creias, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto? Eu o porá em ordem perante mim. Desde que ordenei um povo eterno, eu anunciei-lhe as coisas vindouras e as que ainda vão vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então, não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus além de mim? Não, não há outro Deus. Eu não conheço nenhum. Isaías 43, 1, 7, 10, 11, 44, 6, 8. E assim repetidas vezes, revela-se que Deus é um Deus. Deus é o único poder. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Isaías 44, 9 e 10. Cada um de nós tem uma imagem de Deus. Um olha e vê Buda, outro vê Jesus. Cada um formou o conceito do que pensa que Deus é e, então, adora e reza para aquele conceito, enquanto todo o tempo Deus está nos dizendo: somente eu sou Deus, não o conceito que você tem de mim. Apenas eu, o invisível, sou Deus. Eu, unicamente, sou Deus. Temos que parar de criar imagens mentais, parar de imaginar como Deus é e confiar no invisível, sem forma,
que penetra e permeia todos os seres. O reino de Deus está dentro de ti. O lugar em que tu estás é terra santa, e mesmo que o lugar pareça ser no inferno ou no vale da sombra da morte, Deus está exatamente lá conosco. Temos que abandonar essa crença absurda em um Deus que pune e recompensa, um Deus que está presente quando nós experimentamos uma cura e ausente quando a cura não ocorre. Deus nunca está longe de nós, exceto em nossa crença de que há dois poderes, exceto no medo dos outros poderes que criamos em nossa mente. Não apenas tememos tais poderes, às vezes, tememos também a Deus. Na realidade, há apenas um poder, o poder do bem. Não há poder no mal, não há poder no pecado, não há poder na doença, nem na falta ou limitação. Deus tudo criou e tudo era muito bom. Mas o mundo está cheio de infecção, contágio, doença hereditária, escassez e limitação. Ou seja, o mundo está replexo do poder do mal. O mundo está repleto do poder do mal. Se continuarmos lidando com o mundo de maneira humana, haverá dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. Essa é a imagem humana. Algumas pessoas passam a maior parte do tempo enfermas. A maioria da população mundial é pobre. Para os seres humanos, sempre haverá leis do pecado, de doença, de falta e de limitação. Haverá dois poderes enquanto houver consciência humana no mundo, porque ela em si é uma casa dividida em duas partes, o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar de que há um estado de existência espiritual em que esses opostos não funcionam, em que apenas a pessoa possui o poder. Ninguém pode ter essa experiência por nós, a não ser nós mesmos. A menos que Deus se torne presença constante em nossa consciência, vamos passar pela vida como seres humanos acreditando em dois poderes e experimentando o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar de que Deus é um, Deus é o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não terás outros deuses diante de mim, nem outros poderes, nem outras leis, mas uma única lei. Deus é a única lei, uma lei que mantém e sustenta a harmonia e a perfeição de sua própria criação em todos os momentos. Observando as árvores em crescimento, nos maravilhamos com a lei que as faz brotar, desabrochar e frutificar a cada ano. Da mesma maneira, o sol, a lua e as estrelas, o fluxo e refluxo das marés, dão testemunho de uma lei divina que rege o universo. Essas são leis e não podem ser alteradas. Tudo o que é permanente é apoiado por lei, mas as discórdias e as doenças do mundo vêm e vão. Estão sempre mudando por não terem permanência e nem leis a apoiá-las. Se a doença fosse apoiada por lei, essa lei não poderia ser violada e ninguém poderia ser curado ou ficar imune às enfermidades. Por não ser permanente, a doença pode ser curada, tanto física quanto mental e espiritual. Aceitar Deus como um é aceitar apenas uma lei, a lei de Deus, a lei do bem, sempre ativa e sempre presente em nossa experiência. Não existe nenhuma lei que nos vincule a alguma condição de mal. A verdade onipresente em minha consciência elimina toda forma de discórdia na minha experiência. A lei espiritual governa meu ser, meu corpo, minha casa, meus negócios e também governa minha consciência. Essa lei espiritual me permeia, me mantém e me sustenta. Todos os dias somos confrontados com a dor da morte, seja de um amigo, um parente ou um estranho em um país distante. Todos os dias o pensamento da morte é conscientemente trazido à nossa mente. Nessas horas,
Mesmo que a dor não nos diga respeito, devemos lembrar que Deus é um. Deus é a única vida, eterna, imortal, infinita, sem começo e sem fim. Há somente um Deus, portanto, há apenas uma única vida. Muitos estudantes de metafísica que não acreditam no poder do diabo criaram outro poder, também independente e separado de Deus, um poder regido pelo medo supersticioso, do pensamento errôneo e pela fé e confiança no pensamento correto. Vamos descartar essas ideias agora e para todo sempre. O pensamento humano não é poder. A mente humana não é poder. Jesus refutou tal ideia quando perguntou: qual de vós, pelo pensamento, pode acrescentar um só covado à sua estrutura? Vamos colocar a mente em seu devido lugar, como um caminho da consciência e não uma faculdade criativa. A faculdade criativa está bem no fundo da alma. Com a nossa mente nos tornamos conscientes das mais profundas verdades e leis de Deus. Mas é a alma, que é Deus, o princípio criativo da existência. A atividade da alma é poder e dela que flui mansidão, e é dela que flui mansidão, humildade e paciência. Tudo aquilo que Paulo mencionou como as coisas de Deus. O homem natural não aceita, porque eles são loucuras, não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural é a faculdade de raciocínio. As coisas de Deus não são, ou melhor, as coisas de Deus são recebidas pelo Espírito de Deus, pela consciência de Deus, pela alma, que é uma camada mais profunda da vida do que a mente. Usamos a mente humana como um canal da consciência, mas conhecemos a alma como faculdade criativa. Dar poder a qualquer coisa externa à consciência é idolatria, é o reconhecimento de um poder separado de Deus. Precisamos chegar à convicção interior de que o poder não existe na forma. Qualquer forma, não importa quão boa seja, qualquer forma pode viver e morrer, mas o espírito continua para sempre, se renovando e se reformando. Como fomos educados para encarar a vida apenas no seu aspecto material, acabamos prisioneiros desse conceito e, assim, cometemos idolatria. Em outras palavras, nós nos curvamos em adoração ou tememos alguma forma de bem, de material. Deixemos de amar, odiar ou temer o que existe no reino externo, porque isso não é poder. Uma vez que nós percebemos, ou melhor, uma vez que percebemos que Deus é a única causa, não devemos temer qualquer outra. Assim que entendemos que Deus é a única substância, não devemos nada. Mesmo sendo uma atividade da consciência refletida pelo corpo, a vida não está no corpo. Amor, saúde, paz, plenitude e perfeição são atividades da consciência. Aí está todo o poder. Não devemos tentar nos prender às formas do corpo, pois não somos o corpo. O corpo é um instrumento para a nossa locomoção e atividade neste momento particular. Mas não somos o corpo. Não somos dedos, mãos, pernas, coração ou cérebro. Somos entidades espirituais num corpo dado a nós por Deus, eterno nos céus. Em vez de nos apegarmos à forma do corpo, fiquemos na verdade de nossa própria identidade e o corpo será mantido harmoniosamente. O Mestre promete que, se estivermos dispostos a perder nossa vida, ganharemos a vida eterna. Portanto, se pararmos de tentar nos agarrar à nossa vida como se pudéssemos perdê-la, e em vez disso, percebermos que toda a vida é graça de Deus, descobriremos que ela é eterna. O ensinamento diz: jamais idolatre, odeie, tema ou ame qualquer efeito. Agora a forma é tolerar a idolatria. No momento que qualquer forma torna-se uma necessidade em nossa experiência, estamos colocando nossa liberdade, nossa felicidade, nossa alegria nela, em vez de colocar no infinito invisível, que é a causa da forma.
Continuemos a amar todas as coisas boas da vida, mas nunca a ponto de não permitir que desapareçam e outras tomem seu lugar. Todas as relações humanas, seja com pais, marido, esposa ou filhos, nos são dadas para a plenitude na nossa existência. Vamos entendê-los, amá-los e dar a eles a importância que merecem, mas lembremos que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, não em alguma forma externa. Desde a manhã até a noite somos confrontados com aparências que nos fazem acreditar que há poder no efeito. É por isso que, num mundo tão abundantemente suprido com todas as formas de bem, diamantes, pérolas, prata, petróleo, legumes, peixe, fruta, as pessoas ainda estão pedindo suprimento. Acreditam que são essas as formas do bem, quando, na verdade, tudo está dentro delas. Essas coisas são efeitos do suprimento, enquanto a consciência é a fonte de tudo, pois o suprimento é espiritual, uma atividade da consciência. A princípio podemos concordar com isso só intelectualmente, mas quando isso for compreendido espiritualmente, veremos que, embora seja visível no exterior, o mundo do suprimento é interno. Não vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos ou deixamos ou cheiramos o suprimento. O que vemos e podemos tocar é a forma que ele toma. Somos conscientes da forma nas diversas substâncias que nosso suprimento toma, mas perceber que ele é interno, que é uma atividade da consciência, é torná-lo infinito, seja de palavras, dinheiro ou transporte. Se virmos que o suprimento é o Espírito invisível de Deus em nós, então o efeito desse suprimento aparecerá em forma. Assim que usarmos as formas nas quais ele aparece, o suprimento invisível novamente se manifestará, porque é infinito, é sempre onipresente, e ele mesmo, que é o Espírito de Deus em nós, irá reproduzi-lo. Não mais viveremos somente de pão, mas de uma consciência da presença de Deus, que não requer palavras, pois repousa num único Deus. À medida que persistimos nisso durante o dia, a noite, a semana, o mês, gradualmente chegaremos a um ponto em que o reconhecimento dessa verdade ficará tão automático quanto dirigir um automóvel. Quando aprendemos a dirigir, temos que prestar atenção no pé esquerdo, no pé direito, na mão esquerda e na mão direita, mas em pouco tempo dirigimos sem mais pensar em nossas mãos ou pés. Dirigimos sem mais pensar em nossas mãos ou pés. O mesmo acontece aqui. No final de um mês, veremos que não temos que pensar em Deus como sendo ou um Deus como sendo vida. Não temos que pensar em nada disso, porque fará tão parte de nossa consciência que no momento em que tivermos um mau pensamento, ele será apagado sem qualquer esforço consciente de nossa parte. A partir de agora, aceitamos como nosso princípio: Deus é um. Deus é a única lei. Deus é a única presença. Deus é a única substância. Deus é o único poder e não há poder no efeito. Entretanto, de repente, damos poder a algum efeito. Que diferença faz a aparência que esse efeito tem, uma vez que Deus é o único poder? Acreditamos realmente que Deus é o único poder? Só Deus é poder, Deus é um. Único poder, única vida, único amor, único espírito, única causa, único ser, única fonte. Nada vem para a nossa experiência, a menos que venha de Deus. A próxima vez que algo que chamamos de mal vier nos atingir, lembremo-nos desse princípio e digamos: isso também é Deus. Se faço minha cama no abismo, tu estás lá. Ainda que desçamos ao inferno, encontramos Deus e, ao encontrá-lo, o inferno se transforma em paraíso. A mudança ocorre em nossa experiência no momento em que não reconhecemos nenhuma fonte, nenhuma causa, nenhum efeito, nenhum poder, nenhuma presença, ninguém, a não ser de Deus.
Ao praticarmos esse princípio hora após hora, dia após dia, durante um mês ou dois, mantendo Deus como a lei de nosso ser, Deus como a fonte de nosso bem, Deus como a atividade do nosso dia, nossa experiência inteira se modifica. No início, esse princípio está no reino da mente, mas pela prática constante, passa da mente para o coração, para a consciência, assumindo e conduzindo a nossa vida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Praticando a presença. Guia para despertar a consciência do poder de Deus na vida diária. Joel Salum Goldsmith.